Fala galera, beleza? Aqui fala o Francis para mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, hoje vai ser um vídeo diferente, não tão diferente assim, porque, bem, não vai ser resenha, mas a gente vai estar falando aqui sobre 5 livros pequenos, acho que a maioria aqui não com menos de 100 páginas, mas menos, enfim, curtos, que eu recomendo pra vocês, que eu gosto bastante. Se eu gostar desse estilo de vídeo de categorização, né, no caso. Se vocês quiserem mais, deixa o like, se inscreve, compartilha e é isso. Vamos começar. Vamos começar primeiro pelo primeiro livro que eu terminei esse ano e que virou um dos meus favoritos que eu já li na minha vida, que é o A Steppe do Anton Chekhov. O Chekhov já é o meu russo favorito, autor russo favorito. Eu gosto do Dostoiévski, eu gosto do Pushkin, eu também gosto do Tolstói. Mas, assim, Chekhov é diferente, sabe? Assim, dá pra descrever assim toda a obra do Chekhov como a vida, ela tem que ser simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. E é isso que a sensação que todos os livros e obras dele passam. Inclusive, eu acho que talvez um dos próximos vídeos seja de alguma das peças dele que eu li esse ano, que sinceramente eu gostei demais. Esse aqui é um dos poucos livros que ele de fato escreveu. Ele não é um romance, porque ele tem 140 páginas, então não é muito longo. Mas ele também não é curto o suficiente para ser um conto. E meio que o Chekhov tem muitos contos e muitas peças. Então isso aqui é raro dentro dele. E, cara, muito, muito bom. Ele foi o primeiro livro que eu terminei esse ano. E ele é muito bonito, eu tenho que dizer. A história é sobre um garoto, o nome dele é Gorutka, que ele está saindo do campo, ali no interior da Rússia, para ir para a cidade grande para estudar. E basicamente, o livro inteiro são descrições muito precisas da paisagem da Rússia e também descrições sobre o olhar inocente do Egorutia quanto ao mundo à sua volta. Ele faz 2 viagens, uma com um padre, com o tio dele, e a outra com um outro bando de pessoas. E é um livro incrível. Eu adorei. Ele é bem descritivo e ver este livro aqui me dá uma pena de perceber como o Chekhov tinha muito potencial na literatura de romances e novelas, só que ele abandonou muito cedo e foi direto pro teatro. Não que eu não goste do teatro dele, só que ele tinha uma escrita incrível em prosa, então eu gostaria de ver mais disso vindo dele. Eu não lembro exatamente quando que ele foi publicado, mas é um livro excelente. Ele te dá uma tranquilidade, ele também te dá um peso, porque a gente vê. Porque isso aqui é nada mais do que uma alegoria ao futuro, basicamente. É uma viagem rumo ao futuro. Eu acho que não tem muito o que elaborar a mais sobre o conceito do livro, mas ele é genial. Poucas palavras para expressar muita coisa. Eu acho que é assim que dá pra descrever o Chekhov. O próximo é um dos meus, assim, queridinhos, de quando eu comecei a gostar de ler, que é o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã. Este livro é pica, tá? Recomendo pra vocês. Essa edição aqui da Pocket, eu não sei se é tão boa. Ela tem umas notinhas aqui, outras ali, mas não sei se é a melhor. Até porque tem poucas edições deste livro. Este livro é o mais conhecido do Erasmo, apesar de ele ter outros interessantes, mas que ele é um autor muito apagado no Brasil e que tem muita pouca coisa vindo dele. Este livro, eu não sou tão fã do estilo literário de ensaios, só que este daqui é pessoalmente muito bom. Primeiro que ele é bem diferente de um ensaio convencional, ele não é uma dialogação comum. Por quê? Porque o Erasmo de Roterdã simplesmente vai defender a loucura como um bem vital do ser humano. Como ele vai fazer isso? O narrador sendo nada mais nada menos do que um deus grego, só que em vez de ser um conceito normal, é um deus para a loucura, uma entidade se defendendo, e como não tem ninguém para falar bem dela, ela mesma vai se vangloriar e vai expor os argumentos de por que ela é
a deusa, o bem mais importante dos seres vivos. E, cara, incrível. Eu não tenho palavras para descrever como eu amo esse livro. Cara, o Erasmo, a obra dele, a maioria da obra dele não é de autoria dele. A maioria da obra dele são traduções. Inclusive, uma das traduções mais importantes da Bíblia é dele, porque o Martim Lutero usou ela como base para toda a concepção dele, da filosofia da religião protestante. E, cara, e também ele fazia muito. Ele que escrevia para várias pessoas. Ele sempre foi uma pessoa muito crítica, muito sarcástica e muito que sabia o próprio valor. E nesse livro dá pra perceber isso muito bem. Cara, eu vejo vários livros, falando sobre o conceito de loucura, que é algo que dá pra ser abordado muito bem na literatura. Acho que o mais famoso no Brasil vai ser o Alienista, do Machado de Assis. Mas este livro aqui, pra mim, é o melhor dentro deste assunto. É o mais, acho que o mais profundo e o mais complexo também. Ele é talvez um dos mais curtos até dentro desse assunto. E ainda assim, ele é um livro difícil pra cacete, mas se você tem paciência, leia. Livro bom demais. Não gosto muito de ensaios, como já disse, mas esse livro aqui tem um lugar especial pra mim. Agora a gente vai pro livro que eu li esse ano. Também, outro livro que eu li esse ano, que é o Mensagem, do Fernando Pessoa. Eu já gosto muito de poesia, só que o Fernando Pessoa é um escritor também diferenciado, vai. Esse cara é interessante. Este livro, ele não é muito difícil, pelo menos no quesito narrativo ele não é. Ainda mais essa edição do clube, né? Porque essa edição do clube, ela é toda bem marcadinha, de nota de rodapé, essas coisas. Mas esse é um pequeno livro de poesia que conta a história inteira de Portugal, de forma bem alegórica, às vezes, e bem direta, às vezes também. É um livro bem simples, mas, cara, toda o lirismo e conhecimento do Fernando Pessoa, mais as notas de rodapé, cara, isso aqui ensina mais do que aula de história. Sem brincadeira. Se teu professor é ruim, precisa prova sobre Portugal, só lê esse livro com uma edição com uma tradução boa e com notas de rodapé que você já conhece Portugal. É isso, basicamente. O livro é um. Eu não sei dizer exatamente se seria uma poesia, porque ele tem uns capítulos que são muito curtos, mas ele é quase um ensaio. É um pouco confuso, não sei exatamente classificar. Mas ele é um livro bem interessante que eu gostei. Ele é um panorama geral da história de Portugal. Claro, não é tudo, até porque imagina um livro de poesia de 60 e poucas páginas ter a história inteira de um país, é claro que não, né? Mas no estilo mais descontraído, fluido e compreensivo do Fernando Pessoa, ele consegue tornar algo muito denso, condensar algo muito denso e ao mesmo tempo tornar isso muito fabuloso e ao mesmo tempo você consegue assimilar tudo sem problema. É um livro legal, recomendo. Uma leitura que, cara, você termina em um dia, isso aqui. Muito fácil. Muito fácil no quesito de tamanho, né? No conteúdo, talvez, peque um pouco. Agora eu vou para um livro que, cara, não prometeu nada, entregou tudo, velho. O Matadouro, do Esteban Echeverri. Cara, eu não sou muito de literatura argentina. Apesar do meu segundo escritor favorito ser argentino. Vou deixar aí na dúvida, se você quiser tentar descobrir quem é. Cara, mas esse aqui veio no box do Martin Fierro. Eu nem li o Martin Fierro ainda. Mas eu queria uma leiturazinha a mais pra contar ali nas leituras do mês. Então eu fui pegar esse pequenininho. Inclusive eu gosto dessas edições com papel aqui, só que eu tenho um pouco de receio porque isso aqui é muito frágil, né? E a gotinha fode tudo, você pode rasgar isso muito fácil. Mas, cara, que livro interessante.
É um livro bem direto, cru e bem sangrento, inclusive. É basicamente uma história sobre um certo momento na Argentina que estava num regimento militar temporário, onde a população estava polarizada entre os apoiadores do governo e os contras. A gente vê um momento onde dá uma enchente, a população passa fome, e daí tá todo mundo puto com os opressores, e os oprimidos estão putos com os opressores, e os dois estão putos com os estrangeiros. A gente vai ver uma situação onde morre uma pessoa numa tragédia de uma praça, onde eles estão abatendo um boi para dar de comida para a população. Enfim, é um roteiro muito simples, só que, porra, eu gostei demais. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito dessa edição do clube é que toda palavra envolvendo sangue tá pintada de vermelho. Achei um detalhe. Eu achei essa edição muito caprichada, só pela estética, pra mim já tinha pegado. Mas o conteúdo é, porra, muito bom. 30 páginas. Esse aqui de 30 páginas pra mim foi melhor que o Noites Brancas, tá? Bem forte nos comentários se vocês quiserem, mas eu tô um pouco me fudendo. Enfim, livro muito bom. Você lê em 10 minutos, hein, meu? 10 minutos você consegue abstrair fácil, mas que é uma paulada. É uma linda paulada. Por último, esse livro aqui já é maior. E talvez ele seja mais difícil de encontrar. Por quê? Porque ele não é um livro exatamente. Isso aqui é um negócio do clube, que é o Seleta Gatsby. Que é basicamente um livrinho com vários contos do F. Scott Fitzgerald, que é o autor de O Grande Gatsby. E estes contos, o que eles têm em comum é que basicamente a base deles e todo o conceito deles condensado dá para comparar com o Grande Gatsby. Então, basicamente, todos os contos deste livrinho aqui, enfim, eu acho que dá para achar, provavelmente deve para achar fácil, por separado, edições separadinhas. É meio que uma trajetória do que levou o F. Scott Fitzgerald a chegar no Grande Gatsby. São 3 contos aqui, né? O Sonhos de Inverno, Absolvição e o Menino Rico. Eu não vou lembrar de todos agora, o que acontece em todos, mas o livro em si, o Grande Gatsby, inclusive, eu pretendo fazer uma resenha dele nas próximas. Eu já gosto do autor, a escrita dele é bem boa, e o Grande Gatsby é um daqueles clássicos que te pega muito na nostalgia e quando você relê, realmente ele faz jus. Então eu acho que conhecer mais do autor direto disso daqui é algo interessante. Eu acho que especificamente o Menino Rico, que ele é bem grande em comparação aos outros, deve ter edição separada. Enfim, acho que esse foi o vídeo. Aqui eu vou mostrar todos os livros. Aqui estão as sugestões aqui para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, só comentar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso. Valeu, beijos e até mais. Tchau.